A Misteriosa Vida e Morte, de Philip Schneider, apenas material para estudo e referência. O depoimento abaixo é de um discurso feito por Philip Schneider, um homem que diz ter baleado e matado 2 alienígenas greys enquanto trabalhava como geólogo e engenheiro estrutural para o exército americano em projetos Top Secret. É chocante não apenas o relato, mas o fato de que 4 meses após esse pronunciamento, Pew foi achado morto, estrangulado em seu próprio apartamento. Teria ele falado demais? Embora contradizendo seu atestado de óbito, amigos e família acreditam que isso tenha sido um brutal assassinato praticado pelas mesmas pessoas para quem ele havia trabalhado antes. Oficialmente a causa da morte foi suicídio, mas como Pew diria, foi mais como um assassinato que por um suicídio. Pew já tinha sofrido 13 tentativas de assassinato e tinha problemas para mexer os ombros e uma séria deformação na mão esquerda. Seria muito difícil para ele ter dado 3 voltas em seu pescoço com um manguito de borracha e amarrado fortemente com um nó atrás. Curiosamente foi achado sangue em seu quarto, sendo que ele não sangrou quando morreu. 8 de 11 de seus melhores amigos também foram encontrados mortos e a causa foi suicídio. Ele ainda dizia que se fosse encontrado morto e dissessem que havia sido suicídio porque com certeza ele teria sido assassinado. Citações do discurso de Pew em setembro de 1995. Lá em 1954, sob a administração Eisenhower, o governo federal decidiu burlar a Constituição dos Estados Unidos e formulou uma aliança com as entidades alienígenas. Isso foi chamado de Aliança de Granada em 1954, que basicamente fez o acordo para que os aliens envolvidos pudessem levar algumas vacas e também poderiam testar suas técnicas de implantes em alguns seres humanos, mas eles deveriam dar detalhes sobre as pessoas envolvidas. Lentamente os aliens alteraram o acordo até que decidiram que eles não mais iriam obedecê-lo. Esta era a realidade em 1979, e o tiroteio em Dulce aconteceu completamente por acidente. O tiroteio na base de Dulce. Eu trabalhava na construção de uma extensão para a profunda base militar em Dulce, Novo México, a qual é provavelmente a base mais profunda existente. Ela tem 7 níveis e desce por mais de 4 quilômetros de profundidade. Naquele tempo, nós tínhamos escavado 4 buracos distintos no deserto, iríamos conectá-los e explodir grandes seções. Meu trabalho era descer nos buracos, checar as amostras de pedras e recomendar o tipo de explosivo a ser usado nessas pedras. Quando eu estava descendo, nós nos encontramos em uma enorme caverna que estava cheia de alienígenas, conhecidos como Grandes Greys, 2 ms de altura. Eu atirei em 2 deles, descarregou um pente, Walther PPK 9mm. Sim, eles são mortais e eles morreram. Havia ali embaixo outras 30 pessoas. Cerca de 40 pessoas mais disseram depois de iniciar o tiroteio e todas elas morreram. Nós havíamos surpreendido uma base subterrânea inteira de alienígenas. Mais tarde, nós descobrimos que eles vivem em nosso planeta há um longo tempo, talvez milhares de anos. Isso poderia explicar bastante do que está por trás das teorias sobre os astronautas do passado. De qualquer forma, eu fui atingido no peito por uma de suas armas, um raio azul, que saiu de uma caixa em seu peito. Aquilo abriu um buraco em mim, me rasgou, como um peixe, arrancou alguns dedos meus, derreteu meu pé esquerdo, queimou meus sapatos e me deu uma dose brutal de radiação de cobalto. Eu tive câncer por causa disso. 66 agentes secretos, boinas pretas, boinas verdes e marines morreram porque o governo americano mente. Eles não falam nada sobre a ameaça alienígena. Há uma guerra ocorrendo lá embaixo e eu estou falando muito seriamente. Isto está acontecendo desde aquele tempo. Desde 1979 nossos militares, os militares russos, basicamente os militares do mundo todo estão em conflito constante com alienígenas vindos do espaço. Os pequenos greys, os grandes greys, os reptilianos, todos eles. Há 11 raças distintas de aliens, 2 são benevolentes. Uma delas teve que fugir apressadamente daqui porque estava sendo atacada.
Há aliens benevolentes que estão aqui para ajudar-nos. Eu tenho uma foto aqui. Deixe-me pegá-la. Uma foto de um alien que vem trabalhando para o Pentágono pelos últimos 58 anos. Seu nome é Val Valiant Thor. Ele está bem aqui. E este é meu pai no fundo. No vídeo, Schneider apresenta a foto de seu pai ao lado de Val Valiant Thor, que muitos apontam como um ser venusiano. A morte de Philip Schneider, por Tim Schwartz com a ajuda de Cynthia Dreyer. A Ellie Pratt suspeitou que algo estava errado com seu amigo Philip Schneider. Durante vários dias seguidos, a Ellie tinha ido ao apartamento de Phil, em Wilsonville, Oregon. Viu seu carro no estacionamento, mas ao bater na porta não foi recebido. Finalmente, em 17 de janeiro de 1996, a Ellie Pratt, juntamente com o gerente do Park Apartments Outono e um detetive do escritório do xerife do condado de Clackamas, entraram no apartamento. Lá dentro, eles encontraram o corpo de Philip Schneider. Aparentemente, ele tinha sido morto por 5 a 7 dias. O escritório do Clackamas County Coroner inicialmente atribuiu a morte de Philip Schneider a um acidente vascular cerebral. No entanto, nos dias seguintes, perturbando detalhes sobre sua morte começou à superfície, levando alguns a acreditar que Philip Schneider não tinha morrido de um acidente vascular cerebral, mas tinha de fato sido assassinado. A vida de Philip Schneider foi, certamente, tão controversa quanto sua morte. Ele nasceu em 23 de abril de 1947, Bethesda Hospital da Marinha. Pais de Philip foram Oscar e Sally Schneider. Oscar Schneider foi um capitão da Marinha dos Estados Unidos, trabalhou em medicina nuclear e ajudou a projetar os primeiros submarinos nucleares. Capitão Schneider também fez parte da Operação Crossroads, que foi o responsável pelo teste de armas nucleares no Pacífico em Bikini Island. Em uma palestra em vídeo em maio de 1996, Philip Schneider afirmou que seu pai, o capitão Oscar Schneider, também estava envolvido com o infame Experimento Filadélfia. Além disso, Philip afirmou ser um ex-engenheiro estrutural que o governo estava envolvido na construção de bases subterrâneas militares, em todo o país, e de ser uma das 3 únicas pessoas a sobreviver ao incidente de 1979 entre os Greys alienígena e as forças militares norte-americanas em a base de Dulce subterrâneo. Philip Schneider, a ex-mulher, Cynthia Dreyer, acredita que Philip foi assassinado porque ele revelou publicamente a verdade sobre o envolvimento do governo dos Estados Unidos com os OVNIs. Por 2 anos antes de sua morte, Philip Schneider estava em uma turnê de palestras falando sobre governo e seus encobrimentos de orçamentos negros e OVNIs. Philip afirmou em sua palestra que, em 1954, sob a administração Eisenhower, o governo federal decidiu burlar a Constituição e formar um tratado com extraterrestres. O tratado foi chamado de 1954 Greada Tratado. Funcionários concordaram que para a tecnologia extraterrestre, os Greys poderiam testar suas técnicas de implantes em cidadãos selecionados. No entanto, os extraterrestres tiveram de informar o governo apenas que tinha sido raptado e sujeito a implantes. Lentamente, ao longo do tempo, os aliens alteraram o acordo, sequestrando e implantando milhares de pessoas sem relatar de volta para o governo. Em 1979, Philip foi contratado por Inc. Morrison Knudsen. Ele estava envolvido na construção de uma adição à base militar subterrânea profunda em Dulce, Novo México. O projeto na época tinha perfurado 4 buracos no deserto, que eram para ser interligados com túneis. Trabalho de Philip era descer nos buracos, checar as amostras de rocha, e recomendar os explosivos para lidar com o rock particular. No processo, os trabalhadores abriram acidentalmente uma grande caverna artificial em uma base secreta feita pelos extraterrestres conhecidos como Greys. No pânico que ocorreu, 67 trabalhadores e militares foram mortos, com Philip Schneider sendo um de apenas 3 pessoas para sobreviver. Philip afirmou que as cicatrizes no seu peito foram causadas por ele ser atingido por uma arma alienígena que viria a resultar em câncer devido à radiação. A Misteriosa Vida e Morte, de Philip Schneider, por Tim Schwartz com a ajuda de Cynthia Dreyer.
Se as reivindicações Philip Schneider são verdadeiras, então o seu conhecimento do governo secreto, UFOs e outras informações mantidas longe do público, poderiam ter sérias repercussões para o mundo como nós o conhecemos. Em suas palestras, Philip falou sobre temas como o Espaço Defense Initiative, helicópteros negros, vagões construídos com algemas para conter os presos políticos, o bombardeio de centro de comércio e orçamentos negros. Cotações tiradas de uma palestra dada por Philip Schneider em maio de 1995, em Post Falls, Idaho, carros da estrada de ferro. Recentemente, eu sabia que alguém que viveu perto de onde eu moro, em Portland, Oregon. Ele trabalhou na Gunderson Fabricação de Aço, onde fazem vagões. Agora, eu sabia que esse sujeito para a melhor parte de 30 anos, ele era uma espécie de homem tranquilo. Ele veio para me ver um dia animado, e ele me disse: eles estão construindo carros de prisioneiros. Ele estava nervoso. Gunderson, disse ele, tinha um contrato com o governo federal para construir 107.200 carros completos da estrada de ferro, cada um com 143 pares de algemas. Existem 11 subempreiteiros neste projeto gigante. Supostamente, Gunderson tem mais de 2 bilhões de dólares para o contrato. Beckley Steel e equipamentos de aço outros estão envolvidos. Ele me mostrou um dos carros nos pátios ferroviários no norte de Portland. Ele estava certo. Se você multiplicar 107.200 vezes 143 vezes 11, você vem com cerca de 15 milhões. Este é provavelmente o número de pessoas que não concordam com o governo federal. Sobre Gil, Don e Valtor tidos como aliens benevolentes. 3 venusianos, Gil, Don e Valiant Thor desembarcaram na Virgínia em 1957. Eles foram detidos por policiais e foram escoltados para Washington D.C. para falar com o secretário de Defesa. Logo a polícia de cada distrito concebível e agência havia se juntaram, todos tentando reivindicar seu direito a escoltá-los até o presidente de Viet de Eisenhower. Valtor era o comandante de uma espaçonave com uma tripulação de cerca de 200 tripulantes. Acredita que seu navio acabou chegando na área do Lago Mead antes desapareceu abaixo da superfície. Nixon supostamente conheceu Valtor. Um homem chamado Frank Stranges afirma que mantém contato com a Valiant Creve, nota pessoal de Mary Sutherland. Embora eu acredite que Thor pode existir, ainda há céticos sobre suas intenções reais. Entrevista com Dr. Frank Stranges. Esta é a transcrição de uma entrevista de rádio conduzido por Art Bell em seu programa de rádio Dreamland, na noite de domingo, 1 de outubro de 1995. Trata-se da reunião de Dr. Strange sobre um homem de Vênus, Valiant Thor, no Pentágono, em Washington, D.C., no final da década de 1950, bem como o UFO e outros assuntos relacionados à religião. Esta entrevista foi transcrita por Jerry Hill, em janeiro de 1996. Estudo J. Leal. Dar detalhes sobre as pessoas envolvidas. Lentamente os aliens alteraram o acordo até que decidiram que eles não mais iriam obedecê-lo. Esta era a realidade em 1979, e o tiroteio em Dulce aconteceu completamente por acidente. O tiroteio na base de Dulce. Eu trabalhava na construção de uma extensão para a profunda base militar em Dulce, Novo México, a qual é provavelmente a base mais profunda existente. Ela tem 7 níveis e desce por mais de 4 que é muito difícil para ele ter dado 3 voltas em seu pescoço com um manguito de borracha e amarrado fortemente com um nó atrás. Curiosamente foi achado sangue em seu quarto, sendo que ele não sangrou quando morreu. 8 de 11 de seus melhores amigos também foram encontrados mortos e a causa foi suicídio. Ele ainda dizia que se fosse encontrado morto e dissessem que havia sido suicídio porque com certeza ele teria sido assassinado. Citações do discurso de Pew em setembro diria ele falado demais. Embora contradizendo seu atestado de óbito, amigos e família acreditam que isso tenha sido um brutal assassinato praticado pelas mesmas pessoas para quem ele havia trabalhado antes. Oficialmente a causa da morte foi suicídio, mas como Pew diria, foi mais como um assassinato que por um suicídio.
NT, Pio já tinha sofrido 13 tentativas de assassinato e tinha problemas para mexer os ombros e uma séria deformação na mão esquerda. Seria A Misteriosa Vida e Morte, de Philip Schneider, apenas material para estudo e referência. O depoimento abaixo é de um discurso feito por Philip Schneider, um homem que diz ter baleado e matado 2 alienígenas greys enquanto trabalhava como geólogo e engenheiro estrutural para o exército americano em projetos top secret. É chocante não apenas o relato, mas o fato de que 4 meses após esse pronunciamento, Pio foi achado morto, estrangulado em seu próprio apartamento. T. 1995. Lá em 1954, sob a administração Eisenhower, o governo federal decidiu burlar a Constituição dos Estados Unidos e formulou uma aliança com as entidades alienígenas. Isso foi chamado de Aliança de Granada em 1954, que basicamente fez o acordo para que os aliens envolvidos pudessem levar algumas vacas e também poderiam testar suas técnicas de implantes em alguns seres humanos, mas eles deveriam